dia a todos. É com grande satisfação que a gente está fazendo essa ação hoje aqui na Fazenda Planalto. Obrigado, Marcelo, por ter contribuído com o desenvolvimento do trabalho aqui na Fazenda. Na verdade, aqui é uma grande vitrine tecnológica, né, do Vale do São Francisco. Isso é feito graças a vocês, porque vocês acreditam, porque vocês estão junto conosco, que vocês fazem o diferencial da agricultura do Vale do São Francisco. Eu vou mostrar aqui para vocês, falar um pouco de nossas ferramentas. Então, acredito que a maioria de vocês conhece o Avante C3. Foi o protocolo já é protocolo da Fazenda esse produto. Ele é um complexo de macro e micronutrientes, onde ele também tem hormônios. Ele tem um balanço hormonal, onde ele tem citocinina, tem auxina e giberelina. Então, pensando nisso, a Fazenda já segue como protocolo aqui em alongamento de cacho, onde eles fazem a primeira aplicação em broto de 5 e a segunda após 3, 4 dias ele faz a segunda aplicação. Quero mostrar para vocês o Fera, que é um adjuvante, né? Um bom anti-espuma, sequestrante e, sem falar que já está, desde o início do ano a gente está com oferta de 20%. Então a gente recomenda que o produto ele seja utilizado a partir dos 60 dias depois da poda, é o período que a gente inicia as aplicações, na dose de 2 kg por hectare. E aí a gente recomenda de 3 a 4 aplicações. Isso vai depender muito do desenvolvimento da área, da pessoa que está acompanhando, para ver se vai ser necessário ou 3 ou 4 aplicações. Quais os benefícios que a gente traz do nosso tratamento? É um tratamento eficiente, que entrega o que promete, né? Nós já tivemos casos de sucesso em várias fazendas que a gente aplicou esse tratamento. É um tratamento de baixo custo, que hoje em dia é uma coisa que a gente tem que prezar muito, né? Então todo mundo quer produzir com qualidade, com custo reduzido o máximo possível. Então hoje o quilo do produto ele custa em média R$17, então são 2 kg por hectare, a aplicação sai em torno de R$34 por hectare. Levando em consideração que sejam feitas 4 aplicações, a gente tem um custo aí de tratamento de R$136 por hectare. Além disso, é um produto que acaba otimizando a pulverização, porque ele tem um pH bastante ácido, varia ali de 2 a 3, então ele pode ser facilmente aplicado junto com etrel ou com defensivo, né? A gente sabe que o defensivo ele requer ali um pH um pouco mais ácido, então acaba que a pulverização ela é otimizada por isso, o que consequentemente causa uma redução de custo, né? Porque se eu diminuo o número de entradas, eu economizo com combustível, com mão de obra, com produto. Blush, ele é um produto que tem molibdênio e boro, e ele é um boro e um molibdênio de alta assimilação. Esse molibdênio sendo um produto de alta assimilação, como o molibdênio ele é um precursor de carotenoides e de ácido abscísico, ele vai ajudar a planta a virar a cor. Além de ajudar na coloração, o ácido abscísico também vai ajudar na quebra da dormência, né, da gema. Esse cobre aqui é uma tecnologia polonesa, que a empresa Vale Tigor representa aqui. E ele não é lavado, ele é um cobre que fica translaminar na folha. Ele também tem silício e zinco, o zinco para diminuir a toxidez do cobre e o silício para aumentar a proteção da folha. E também esse cobre, quando ele entra na folha, ele se dissocia porque ele tem glicina. A glicina vai ser utilizada para a parte de clorofila, né? E o cobre vai ser usado para as funções da planta e vai se acumulando na folha. Ele permite mistura no tanque, ele não tem problema de mistura por ele ter a molécula orgânica. Quando ele entra no tanque, a molécula não vai se dissociar e se associar a outro elemento que a pessoa coloca na cauda. A gente tem relato de produtores, até foi o programa de rádio que teve dia 29, ele explicando que fez várias misturas com fungicida, com outros produtos foliares e não teve problema de mistura. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco de Bravonil Trex. Como o Lucas falou, não é uma novidade na Syngenta, mas no nosso manejo de uva, a gente acredita e realmente a gente tem visto que tem espaço para a gente retomar o clorotalonil no nosso manejo de uma forma geral, tá?
Então, quando a gente fala em clorotalonil, a gente liga com fungicidas multissítios, que são fungicidas que têm várias frentes de ação. E isso, no cenário atual, de vários fungicidas sendo lançados com modo de ação único, né, ou seja, monossítios, é muito importante a gente resgatar, como o Lucas bem falou, a gente voltar, dar alguns passos para trás e trazer para o nosso manejo ferramentas que sejam multissítios, porque com isso a gente diminui muito um potencial de resistência de algum fungo, tá? Então, o clorotalonil, que é o Bravonil Trex, ele entrega exatamente isso. Ele é o nosso multissítio protetor que tem várias frentes de ação. Quem que é o Bravonil Trex? Ele é o clorotalonil em alta concentração, registrado para uva, tá? Nesse caso aqui 825 gramas por quilo de produto de clorotalonil. E basicamente fazendo um retrospecto aqui de multissítio e monossítio, então a gente tem a grande maioria dos fungicidas de mercado monossítio, que são excelentes, porém eles têm um único sítio de ação. Ou seja, se um determinado fungo consegue criar sua adaptação para aquele determinado fungicida, ele começa a não ter mais performance sobre aquela população resistente, tá? E os multissítios não, ele tem várias frentes de ação, então é muito difícil ou improvável que um fungo adquira ou ative sua resistência contra esses fungicidas, tá? Quando a gente fala em comparativo de clorotalonil, o nosso Bravonil Trex ele tem partículas bem menores, ou seja, o clorotalonil da Syngenta, que é o Bravonil, tecnologia Bravonil, ele tem tamanho de partícula de 2 micras, enquanto que os clorotalonil genéricos são 4 micras, ou seja, a gente tem partículas menores, com isso a gente entrega uma cobertura superior em folha, tá? Então, é uma característica muito importante quando a gente fala de protetores, que são fungicidas que não têm sistemicidade, onde eu apliquei ele vai ficar, tá? Ele não entra na planta e se desloca, ele aplica e fica ali, tá? Então essa tecnologia precisa ter de fato partículas pequenas para eu ter uma cobertura de fato efetiva da superfície que eu estou querendo atingir, tá? Outra característica muito importante do clorotalonil versus o mancozeb, que seria outro protetor multissítio de mercado, é solubilidade. Quando a gente fala em protetores, é o inverso das outras ferramentas, a gente precisa que ele tenha de fato uma menor solubilidade. Por que eu quero que ele tenha uma menor solubilidade? Para ele não ter lavagem pela chuva. Como eu não sou um produto sistêmico, aonde eu cair eu vou ficar ali, né, na superfície da folha, eu não vou entrar dentro da folha. Então se eu tiver um molhamento ou uma chuva, o que é que vai acontecer? Lavagem. Clorotalonil comparado com o mancozeb é 22 vezes menos solúvel que o mancozeb. No nosso cenário de ataque de míldio, de pressão de míldio, a gente tem muito o quê? Chuva, umidade e molhamento. Então a gente tem um ambiente favorável a ter lavagem de produtos protetores que não vão entrar na folha. Então se a gente tem uma solubilidade menor, a gente tem uma garantia maior que aquele produto vai ficar na superfície da folha, tá? E para fechar, pessoal, a gente vai falar um pouco de outra ferramenta, que é o Dual Gold, é um herbicida. Nesse cenário de pós-emergente de herbicida que a gente está vivendo tão conturbado, a Syngenta trouxe para o mercado uma nova ferramenta que é o Dual Gold. É um pré-emergente que o ativo dele é o S-metalacloro. É um produto antigo da Syngenta, porém no registrado para uva ele é recente, ele é uma inovação, tá? Então ele tem registro para uva e a gente tem manejado muito bem algumas áreas, diminuindo aplicações de pós-emergente no decorrer do ciclo, tá? Então quem é Dual Gold? É um S-metalacloro com concentração de 960 gramas de ativo por litro. Ele é praticamente ativo puro no produto, tá? Então a gente tem tido excelentes resultados. Ele é exclusivamente um pré-emergente, pessoal. Ele não pega nada em pós-emergente. Então se eu tiver folha emergida e aplicar por cima, ele não pega, ele não tem essa ação. Ele vai pegar na germinação da semente, tá? Então eu aplico com solo limpo, a semente germina, entra em contato com aquele ativo no solo, ele penetra pelo epicótulo ou pelo hipocótulo, a depender da semente que está germinando, contamina ela e ela não emerge, ela não chega a botar suas folhinhas para fora, tá? Qualquer sais da plantio, eles têm EDTA, tem ácido fúlvico e tem parcela orgânica. Você olha uma estrutura de solo dessa daqui, ó, lá bota bagaço de coco, bota material de banana, ele poda. O que é o ácido fúlvico faz, pessoal, com a estrutura física do solo, com o que você coloca de estrutura física? Ele acelera o processo de decomposição dessa estrutura. Quando você acelera o processo de decomposição dessa estrutura, você aumenta o quê? A CTC do solo, não aumenta?
A partir do momento que vocês entendem as diferenças de ácidos orgânicos do mercado, o que é úmico e o que é fúlvico, vocês vão formar um conceito na cabeça de vocês. O que é que o úmico faz, pessoal? O úmico é uma esponja. Você aumenta a CTC aqui, não é? Só que o úmico, ele tem uma molécula grande e fraca. Tem produto aí no mercado de ácido orgânico que custa uns 8, 10 reais o litro. Esse produto é muito mais caro do que um de 20. Você aumenta a sua demanda de adubo, você não multiplica o sistema radicular, você não aprofunda o sistema radicular, você não fornece carbono para a planta. Então é importantíssimo vocês entenderem essa diferença de úmico e de fúlvico. E aí eu vou entrar no segundo ponto, que é o equilíbrio, que é o ácido orgânico que a gente trabalha. Esse produto a gente recomenda 2 litros por hectare fertirrigado semanal, junto com adubação. Porque é o que é esse produto que eu citei da Coirmã e que a gente tem do mesmo jeito de 20 litros, que é o Cálcio Mares. É um balde de 20 litros, matéria-prima cloreto de cálcio, com extrato de água, aminoácido, ácido fúlvico, enfim. Mas o custo nesse produto, que eu tenho lá na central de adubo, Cálcio Mares, custa aí uns 15, 16 reais o litro. Por causa da embalagem e por causa do frete. Esse produto é uma bomba de ácido fúlvico, aminoácido, poliol, enzima, extrato de água, enfim. Uma série de coisas tem dentro desse produto. A Agrichem, ela tem um diferencial que acho que é fantástico nesse mercado, que é a suspensão concentrada. São poucas as empresas que têm essa tecnologia da suspensão concentrada, que traz de benefício para o produtor essa questão de melhoria na aplicação, melhoria na absorção e um plus que eu acho que é algo que vale muito a pena, é espaço. Então, por exemplo, quem conhece o Maxi Zinc aqui, não sei se alguém já trabalhou, sabe que o Maxi Zinc tem densidade 2.0, ou seja, o dobro da densidade da água. Então, imagina, 1 litro de produto pesa 2 quilos. Então a gente tem produtos com altas concentrações, baixas dosagens e quando a gente vai para o campo, alta eficiência. O Supalink é um produto, é um ácido orgânico que quando colocado via fertirrigação, ele tem a função de disponibilizar alguns macros e micros nutrientes que estão retidos aos colóides dos solos. Então assim, isso é uma grande sacada desse produto, porque é um problema. Imagina que a gente gasta bastante com adubação, talvez hoje a adubação de fundação e adubação de base seja o principal aquisitivo que a gente investe na cultura, e a gente tem um produto que disponibiliza isso para a planta, é fundamental. Pessoal, o Supalink, ele também é responsável por limpeza de tubulação. Então, eu estou com tubulação encrostada, principalmente com sais, né, matéria orgânica ou sais, você usa o Supalink, você tem a limpeza desses tubos. Então quem conhece e trabalha a ferramenta sabe. O que é o FreeFoz? O FreeFoz é um polímero, produto à base de polímero, um polifosfato de amônio, né? Só que tem essa tecnologia de ser polimerizado, então quando aplicado via fertirrigação, a gente consegue perder menos fósforo do que, por exemplo, um outro produto, um sal, vamos imaginar um MAP da vida que, por exemplo, como a gente falou do Supalink, apliquei o MAP, 80 a 70% fica retido nos colóides do solo, principalmente se o solo ele tiver bem, vamos dizer assim, ele tiver bem equilibrado quimicamente. Se ele tiver com as hidroxilas dos ânions, dos cátions todas bem ativas, vamos dizer assim, a gente tiver macro e micronutriente disponível, ele retém. Isso é um problema. E aí a solução do FreeFoz. O FreeFoz são polímeros que faz com que você não perca. Então, isso me dá autonomia de dizer a vocês com segurança, até porque a Central, por ser uma empresa muito séria, não deixaria eu falar isso aqui. Hoje, a gente recomenda o FreeFoz 5 partes para 1. Se você utiliza 5 kg de MAP, você pode usar 1 litro de FreeFoz. O CalSuper, ele é um produto, é um carbonato de cálcio, então é um produto bastante diferenciado em relação à questão mesmo, por não ser vamos dizer assim, um sal. Ele tem um índice salino baixo e tem uma característica bem legal, que é essa questão da absorção. A planta absorve melhor o CalSuper. E pessoal, hoje eu estou frisando basicamente algo que está incomodando a todos vocês. Acredito que com essas fortes chuvas que nós estamos tendo, vocês estão tendo bastante prejuízo com rachadura de baga.
paga rachando. Eu acredito que algumas variedades têm esse problema. E assim, a rodada que eu estou dando em campo, estou atuando bastante em campo com a turma, muitos clientes dizem assim, Murilo, eu tive bastante problema com rachadura, mas eu amenizei muito com a utilização do Cal Super. Porque o cálcio na parede celular, no fruto, o cálcio no fruto ele está contido na parede celular. Então assim, quanto mais cálcio, um cálcio de melhor eficiência, maior, mais resistência, mais ficha fica o seu fruto. O Totality é um fungicida, ele é a mistura de 2 ativos, que é o bentiavalicarb. Ele tem 3,75% de bentiavalicarb na formulação e o clorotalonil, 37,5% de ativo na concentração. Um atua na célula, na síntese de celulose, e o outro atua em multissítios, o que traz de vantagem esses 2 ativos, um sendo multissítio e outro atuando na célula, na síntese de celulose. O manejo de resistência adequado. Dificilmente nós vamos listar casos do míldio, né, com resistência ao produto Totality. O clorotalonil presente nessa formulação, ele tem uma vantagem na adesividade. Comparado com o mancozeb, por exemplo, o mancozeb é mais lavável e o clorotalonil segura mais na folha. Por quê? Nós fizemos comparativos de campo. Se chover até 20 milímetros, 30 minutos após a irrigação, 80% do mancozeb é lavado, diferentemente do que ocorre com o clorotalonil. Chovendo 20 milímetros até 30 minutos após a aplicação, só 20% do produto é lavado e 80% permanece na folha. Isso é importante porque míldio normalmente ataca em período chuvoso. Claro que a utilização de uma cauda de pulverização adequada, com utilização de espalhante adesivo para quebrar a tensão superficial, é importante para se ter sucesso no controle do míldio, né? O Totality, por ser uma mistura de ativos, um ativo é sistêmico, que é o caso do bentiavalicarb, e o clorotalonil é o produto de contato. Ele tem controle sobre o homicetos, redução da pressão de inóculo, que é importante, sempre em fase inicial está buscando essa redução da fase de inóculo, e um efeito sinérgico, que nós dizemos que as moléculas aplicadas de forma individual, somadas, ela tem um efeito sinérgico, potencializando ainda mais a sua eficiência. Esse aqui é um resultado que nós tivemos de um profissional da Ihara, no Rio Grande do Sul. Ele conduziu uma área lá de uva, né, realizando 4 aplicações de 1,250 litros, com intervalo mínimo de 7 dias, e ele atingiu esse resultado em baga aqui, em comparação com o concorrente. Visualmente dá para ver que teve uma diferença bastante significativa de controle, mas na área aqui especificamente nós podemos ver em loco. Assim que o pessoal da Aqua vai dar continuidade, quando terminarem, nós entramos aqui na área para dar uma olhada em loco os resultados que foram aqui. Pensando em clorotalonil, existia-se no passado, e ainda existe alguns produtos que podem causar, o clorotalonil presente no Totality tem uma pureza elevada, não causando mancha de baga. Ah, Vitor, você vem aqui falar que o clorotalonil não causa mancha de baga, como é que você vai provar isso? Bastando se levantar da cadeira e olhar o que nós fizemos aqui, 0 de mancha de baga na produção aqui da área. Para o controle da cigarrinha, que normalmente causa uma redução de brotação inicial, diminuindo a área fotossintética e reduzindo assim produtividade, consequentemente, nós temos o eleito, que é o inseticida da Ihara, que está sendo trabalhado aqui no Vale do São Francisco há 4, 5 anos, certo? O eleito é uma mistura de acetamiprido, que é um neonicotinoide, que estava presente no Mospilan, com um etofenprox, que é um éter de fenilo, que está presente no Safety. Ele é a mistura dos 2 ativos e nosso manejo recomenda aplicações pós-poda, né, em fase inicial, de 300 a 500 ml, 4 aplicações com intervalo de 7 dias. Pensando em cigarrinha, esse é o nosso manejo. Inicialmente, bora pontuar o Strike, que nada mais é o carro-chefe da empresa, é o produto mais comercializado, que é um produto da linha Química Verde. A linha Química Verde, para quem não conhece, a Aqua é específica, é pioneira nesse segmento, onde são extratos vegetais para não ter a questão de residual
de químico, alguma coisa do tipo, que chegue a questão de exportação. Então, além da questão de você ter um produto zero resíduo, você também tem um produto que não venha a causar tantos danos na parte, digamos assim, de aplicação química na planta. E o Strike, ele é um complexo de extratos vegetais, onde ele vai ter ação inicialmente em OI de míldio, mas também ajuda a questão de ferrugem, ajuda a questão de antracnose. E um do ponto dele, como ele trabalha, Alex? Ele trabalha da seguinte forma, ele vai ter 3 extratos vegetais, onde um deles atua na questão da queima do esporo, outro dele ação questão de queima da raiz do esporo, e o outro a questão de indução de resistência. Essa segunda, da queima da raiz, é um ponto especial importante, que é a questão do tempo de resporulação do fungo. Então é um produto que ajuda essa questão de demorar um pouco mais ao fungo resporular. Aí daí a gente vem para o Flavon, que é o segundo produto, vamos dizer assim, mais comercializado aqui no Vale do São Francisco, onde a gente trabalhou muito inicialmente, há 4 anos atrás, a questão de coloração. Acho que vocês já passaram ali pela questão da Agriquem, onde fala bem do Big Red, onde a gente fazia essa casada visando melhorar a coloração de uvas de cor. Aqui está alguns trabalhos. Por que o Flavon ajuda? O Flavon é um composto de poliflavonoides. A família de poliflavonoides, ela é extensa. Então você vai ter a ação aí de coloração, ação fitossanitária. Para você ter noção, o delimoneno é um poliflavonoide, que seria um óleo de laranja, que já age a questão de controle de insetos. Então você tem aqui um dos pontos que vai ajudar na questão de melhorar a coloração. Então, junto com o cobre, entra a parte nutricional e a questão fisiológica, que é a parte dos poliflavonoides. E você melhorar a cor. Essa foto aqui é a questão do trabalho que foi feito e essa outra cor aqui é o padrão da fazenda. Como trabalha, Alex, nessa fase aqui, posicionamento, 1 litro por hectare do Flavon e com 300 ml do Big Red. E depois a gente começou a fazer um trabalho para traço de semente, que se trata nada mais do que a questão de estresse. Uma planta estressada, principalmente naquela fase de floração, tende a aumentar a questão de traço de semente, em algumas variedades. É importante pontuar essa questão. E a gente fez um trabalho com essas aplicações ali nessa fase de florada, onde a gente melhorou a questão redução de traço de semente, que seria esse T5. Porque lá a avaliação deles é dividida em 5, as pontuações, 1, 2, 3, 4, 5, e a 5 se trata de não concentração de semente, nem de traço. E a T1 aqui seria o traço de semente já lignificado, né? Então, Alex, por que esse produto é tão amplo? Pronto, esse produto é bem amplo por conta dessa alta concentração de poliflavonoides. E são 6 tipos de famílias que tem dentro dele de poliflavonoides. O outro ponto é o shelf life, que é a questão de tanta a fruta não chegar com o esporo ali para resporular já na câmara fria, né, dentro da cumbuca, e também ajudar a questão de conservação do fruto. Eu vou tratar aqui de outro produto, que é o Revigor. Já nesse, o Flavon faz uma casada deles dois, começando com 21 dias. Eu vou pontuar o Flavon na questão de questão de indução de resistência, que se trata de um fator acumulativo, onde a planta vai estar mais forte para a questão de controle próprio dos fungos. E o Revigor entra a questão de aumento de energia. Então, por isso que a gente fez trabalho com dose de 500 ml, de 21 dias sequenciais, 10 aplicações, onde a gente potencializa a planta na questão de reserva e na questão de indução de resistência. Aí o Revigor, ele entra nesse posicionamento por conta desse fator aqui, da tecnologia TriaPower, que é o triacantanol. Essa molécula, ele trabalha a questão de potencializar o resultado da fotossíntese, que é o que? Aumento de carboidrato, aumento de reserva. E a gente sabe que todas as fases, tudo que a planta for desenvolver, vai ter um gasto de energia. E para esse gasto de energia, você precisa ter reserva. Nessa junção, dessa aplicação, ele já faz fertirrigado. A outra é foliar, junto com o Flavon. Aí nessa fertirrigado, ele casa ele com o Blindex. Porque é um trabalho aí com 0, 7, 14 e 21 dias. Podou, faz esse tratamento, para estimular essa brotação. Aí por que o Blindex entra? O Revigor entra na questão de estimular. Então o Revigor, além do triacantanol, que ele vai ter os aminoácidos carboidratos, que dá desestressado e potencializa a questão de reserva, estimulando essa parte aí de desenvolvimento vegetativo, você vem o Blindex, que melhora a questão da rizosfera em geral. O que é o Blindex, Alex? O Blindex se trata de um produto da linha Condiciona, que é uma linha da linha úmica fúlvica, onde ele tem tanto úmico como fúlvico na sua composição. O principal ponto dele nessa questão, ele é extraído de leonardita. Leonardita,
a principal matéria-prima, fonte de matéria-prima nesse segmento de produto. Por conta de quê? O tempo de decomposição dele é maior. Aumentou o tempo de decomposição, aumentou a qualidade dessa matéria-prima. Porque você aumenta tanto a qualidade em si, de disponibilidade do zômico e do fúlvico, como a questão de concentração. Por isso que tem essa alta concentração desse produto. Nesse posicionamento de poda, aí você trabalha de 500 a 1 kg por aplicação. O úmico vai ajudar em quê? A questão ali de manter a planta com a estrutura melhor de solo, aumenta a questão ali de micro-organismo do solo, questão da respiração da própria raiz. O ácido fúlvico melhora a questão de disponibilidade de nutriente. E um ponto diferencial desse produto são essas duas aqui. A umina é da própria leonardita também. Essa umina ajuda a disponibilidade de fósforo. E essa vitamina é algo que a gente coloca após o produto já estar completo, já está pronto. Porque ele se trata das tiaminas. Essas tiaminas ajudam em enraizamento. Se você pesquisa na internet, você vai achar lá tiaminas usado em questão de viveiros para melhorar enraizamento. Melhorando enraizamento, você potencializou, vamos dizer, sua rizosfera geral. Sua estrutura do solo, sua disponibilidade de nutriente e sua raiz. Então você potencializou geral. Vou falar para vocês o que é cada um desses produtos, mais especificamente qual é o benefício. O Moltop, gente, o Moltop é o condicionador de solo da Aminoagro. A Aminoagro está aqui no Vale de São Francisco há mais de 22 anos, sempre trazendo inovações. E uma dessas inovações foi o Moltop, a evolução do Mol para o Moltop. Hoje temos dois. O que é o Moltop? Ele está sustentado em 3 pilares. O primeiro, ácido fúlvico, eu acho que é o que a maioria de vocês conhece como condicionador de solo. A questão do ácido fúlvico. Ácido fúlvico de origem vegetal, totalmente estabilizado, em alta concentração. O segundo, aminoácido. Ele vai ter aminoácido dentro dele que vai promover o maior enraizamento e um maior armazenamento de reserva nas raízes. E o terceiro é que dentro dele tem alimento para microbiota nativa, a gente chama de prebióticos. A gente, quando usa ele, a gente busca aumentar espécies específicas da microbiota nativa e promover um equilíbrio. Esse foi o tratamento que a gente usou aqui. Via solo, Moltop, maior disponibilidade de nutriente, maior absorção de nutriente, maior translocação de nutriente. Aqui estamos falando principalmente do potássio e o fósforo, tá? Melhora o ambiente para que a planta se desenvolva, estimula o enraizamento, nós vamos ver ali na trincheira quando vocês entrarem na área. Cálcio Aquamarine, fornecimento de cálcio, a parte estrutural, para a planta de forma rápida, cálcio sem nitrogênio, tá? Quelatizado, com extrato de águas e ácido fúlvico, tecnologia diferenciada, que já está no mercado também há 22 anos, entregando resultado. E maturação, Aminoagro maturação aqui buscando aumentar o BRICS sem diminuir a qualidade de pós-colheita. Eu vou falar do Pardella, que é um lançamento da Balagro também, uma inovação em termos de tecnologia biológica, porque ele associa 3 micro-organismos na formulação, sendo eles fungos e bactéria, certo? 2 espécies de fungos e uma bactéria, tá? Essa ferramenta aqui, a gente tem posicionado principalmente já na fase de maturação, quando você já caminha para a fase mais final do ciclo, certo? Preventivamente a gente já posiciona a partir do pré-amolecimento em diante, aplicações semanais, 150 gramas por hectare, visando o quê? Proteção do cacho, uma maior sanidade, podridão, escorrimento, Vocês vão ter a oportunidade de ver a área aqui, que a área, mesmo com essa carga de chuva que pegou, naturalmente uma baga racha ou outra, mas você não vê escorrimento na área, não vê podridão, Isso facilita inclusive, Orlando, na questão do rendimento de limpeza e tudo mais, Então isso é uma ferramenta que vai ajudar sem agredir o cacho, sem agredir a qualidade do cacho. Bom dia, gente. Eu vou falar aqui das 2 ferramentas que a gente está utilizando aqui nessa área. Esse manejo ele foi mais pensado no míldio, no ataque do míldio mesmo na área. E essas 2 ferramentas são 2 indutores de resistência. Eu acho que antes de eu começar a falar o que tem, o que faz, é importante a gente entender o que é um indutor de resistência, como ele funciona, quem induz, certo? Para depois a gente ver o que esse produto está fazendo ali na área. Então assim, gente, o indutor de resistência, ele funciona dentro da planta igual a vacina do Covid funciona para a gente. Certo? A gente toma a vacina do Covid para criar imunidade e quando o vírus entrar dentro do nosso corpo, a gente conseguir combater, correto? O indutor de resistência funciona exatamente assim dentro da planta.
você vai induzir aquela planta a produzir enzimas que vão entrar em contato direto para diminuir a incidência, a proliferação daquele patógeno na planta, correto? Mas aí vocês vão perguntar, mas Carol, quem que induz a resistência? O que que induz a resistência? Dentro da planta, a gente vai ter nutrientes que vão ser os precursores enzimáticos, que vão auxiliar a produção das enzimas. E quais nutrientes são esses, Carol? Gente, nitrogênio, fósforo, potássio, molibdênio, zinco, cobre, todos eles são precursores enzimáticos. Todos eles vão auxiliar na produção de enzimas. E dentro do nosso produto a gente tem esses nutrientes que são os precursores. E aí quais enzimas são essas? Glucanase, quitinase, peroxidase e proteínas solúveis totais. Todas esses 4 componentes que eu falei, essas enzimas, são a chave para um sucesso de um indutor de resistência. A primeira enzima que eu citei, a peroxidase, ela é uma enzima que tem uma ação tóxica à parede do fungo, certo? E além disso, ela é precursora de lignina, então ela faz com que a planta fique com a sua parede celular mais forte. Ela impede, né, que aquele fungo penetre e cause um grande estrago, certo? Eu trouxe aqui, a gente fez análises laboratoriais e eu trouxe aqui para vocês os gráficos dessas análises. A gente tem aqui o padrão Fazenda em azul e o padrão Balagro em laranja. No padrão Fazenda, a gente tem um pico muito rápido de produção dessas enzimas, mas a gente também tem uma queda muito rápida dessas enzimas. E no padrão Balagro, a gente tem um aumento gradual da produção dessas enzimas e também uma queda gradual. Isso é importante porque ela ainda está ali produzindo, ela ainda está ali combatendo e ela vai diminuindo mais lentamente essa produção e ainda continua ali combatendo, certo? Então isso para a peroxidase. Agora eu vou mostrar para vocês a quitinase. Qual a importância da quitinase, Carol? Gente, a maioria dos fungos possui na sua estrutura quitina. E a quitinase ela é a enzima que degrada a quitina, certo? Alguns fungos, por exemplo, né, a gente tem a ferrugem ou oídio, eles têm quitina na sua estrutura. E essa enzima é que vai degradar essa quitina, que vai combater isso, certo? Aqui eu também trouxe o gráfico das análises e aqui a gente tem uma coisa importante para dizer para vocês. Carol, por que aqui não está 0? Gente, indutor de resistência, ele tem um efeito cumulativo dessas enzimas, porque a gente começou a fazer essa aplicação no início do ciclo, foi feito em todo o ciclo. Então, foi estimulada a produção dessas enzimas dentro da planta. Por isso, esse valor não está 0, porque a planta já foi estimulada. Tanto na área teste, que também foi aplicado o indutor, quanto na nossa, que foi aplicado o nosso indutor, certo? E aqui a gente tem os picos rápido de 24 horas de produção da quitinase, depois ele aumenta mais um pouco em 48 horas e depois ele declina e aqui eles chegam mais ou menos num ponto em comum onde a gente vai fazer uma nova aplicação dos 2 indutores de resistência, certo? Vamos agora para uma das enzimas, que eu acho que é a chave, né, do sucesso da área, que é a glucanase. Por quê, Carol? Porque o glucano também é um componente estrutural do míldio. E é o nosso foco aqui na área, o míldio, certo? Então, o glucano está na estrutura do míldio. E a glucanase é a enzima que degrada esse glucano, correto? E aí, não só para o míldio, tá, gente? Isso também é para bactéria. Algumas bactérias também possuem glucano na sua composição, então também serve para as bactérias. Um exemplo aqui são as xantomonas. E aqui também tem o gráfico. A gente também percebe que o nosso tratamento em relação ao padrão Fazenda também foi superior em relação à estimulação dessas enzimas e também foi gradual, né, constante essa produção. Por último, e muito importante, eu vou explicar para vocês por quê, proteínas solúveis totais. Gente, as proteínas solúveis totais, elas estão relacionadas com a energia, a produção de energia daquela planta, a reserva, a proteína, e isso está relacionado com a produção das enzimas. Quanto mais energia, mais proteína, mais enzima, porque toda enzima é uma proteína, certo? Então, a gente tem aqui um ótimo resultado, a gente teve uma grande produção de proteínas solúveis totais em relação ao nosso indutor de resistência. E essa produção de proteínas solúveis totais também está diretamente ligada com os indicadores de produtividade. Porque quanto mais energia ela vai distribuir para combater e vai distribuir também para encher um cacho, para ter uma boa sanidade das folhas. Então,
uma coisa importante, quando vocês ouvirem falar de indutor de resistência, perguntem até primeiro, né? Qual o teor de proteínas solúveis totais que estimula? É grande? É pequeno? Porque isso aqui é a chave para a gente ter sucesso nas outras enzimas também.